Então, dia 2 de agosto, agora Reiki. Vamos suavizar nosso corpo. Agora vamos dar continuidade à leitura do livro Bhagavad Gita, A Sublime Canção. Nós estamos no primeiro capítulo, estamos lendo os versos, agora é o 26. Então viu Arjuna nos dois exércitos, homens ligados a ele pelos vínculos do sangue, pais, avós, mestres, primos, filhos, netos, sogros, colegas e outros amigos, todos armados em guerra contra ele. 27. Com o coração dilacerado de dor e profundamente condoído, assim falou ele. Fala, Arjuna. Ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer e os cabelos eriçados na cabeça. Falta a força do meu braço, cai-me por terra o arco de tendeira. Mal me tenho em pé, arde-me em febre os membros, confusos estão os meus pensamentos. A própria vida parece fugir de mim, nada enxergo diante de mim, senão dores e raios. Que bem resultaria daí, ó Keshava, se eu trucidasse meus parentes? Não, Krishna, não quero vencer, não quero, desse modo, conquistar soberania e glória, riqueza e poder. Ó Govinda, como poderia semelhante vitória dar-me satisfação? Como me compensariam esses episódios de perda que sofreria? E que gozo teria ainda a minha vida se a possuísse pelo preço do sangue dos únicos que me são caros e sem os quais a vida me seria sem valor? Avós, pais e filhos, aqui os vejo, mestres, amigos, cunhados, parentes. Não os quero matar, ó Senhor dos mundos, nem que eles anseiem por derramar o meu sangue. Não os matarei, Madhusudana, ainda que com isso lograsse domínios sobre os 3 mundos, menos ainda me seduz a posse da terra. Dores somente me caberiam por semelhante mortalidade, mesmo que os filhos dos Dhritarashtra sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matasse. Não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Ó Madhava, que estavam um dos muitos apelidos de Krishna. Govinda, outro apelido de Krishna. Madhusudana, apelido de Krishna.
mesmo que os filhos dos Dhritarashtas sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matássemos. Não, não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Oh, Madhava, e se eles, obsedados de cobiça e cólera, não veem pecado na rebeldia e no sangue derramado, como poderíamos fazer nós o mesmo, ó Santo? Nós que vemos pecado em matarmos nossos parentes, quando uma tribo se corrompe, perece a piedade e com ela perece o povo. A impiedade é contagiosa. Corrompe-se a mulher, mesclando o puro com o impuro, e abre-se o inferno no destruído e ao destruidor. Até as divindades privadas dos sacrifícios tombam dos céus. E essa mescla de puros com impuros produz a ruína das famílias. E o destino do destruidor é o inferno, consoante as escrituras. Ai, que desgraça seria se trucidássemos nossos parentes, levados pela ambição do poder. Bem melhor seria se nos rendêssemos aos inimigos armados e nos deixássemos matar na luta, sem armas nem defesa. Assim dizendo, em pleno campo de batalha, deixou-se a Juno tombar no assento da quadriga e das mãos lhe caíram arco e flechas, porque trazia o coração repleto de amargura. Fala, Krishna, andas triste por algo que tristeza não merece, e tuas palavras carecem de sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada, nem por causa dos mortos, nem por causa dos vivos. Então, é interessante que aí a gente vê tudo assim, de uma forma, não como se esses parentes fossem um ego, a perturbação de Arjuna, mas vê como parentes mesmo. E é interessante observar a agonia dele. E Krishna avisa. Agora, no próximo encontro, nós vamos ver o capítulo 2 do Bhagavad Gita, a canção universal. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, manter uma posição confortável. Vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita, a sublime canção. Estamos no capítulo 1, estamos lendo os versos. Agora é o verso 15. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, dom de Deus. O forte Bhima, capítulo 16, tocava a corneta com o nome de Paundra, o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. 17. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kássia, Sikandin, Drishtadyumna, Virata, Satyaki, tem muitos nomes hindus, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar como quando se prepara
uma horrível tempestade, e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo Drista Rastra estremeceu horrorizado. Então a Juna, em cuja cimieira figurava o macaco, vendo que os curus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro, faze parar o imutável, o nosso carro no meio do espaço, entre esses dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matar e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando Arjuna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários. Ali diante de Bhishma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: Vê, ó filho de Priti, a família dos Kurus ali reunida. Então vamos parar aqui no verso 25, vamos para o 26. Esse livro, Bhagavad Gita, é maravilhoso. Na realidade, é a luta que o homem trava entre o ego e o eu superior. Que assim seja. Procure relaxar seu corpo, manter a coluna ereta. Vamos ler agora o livro do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Fala Arjuna: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai-me por terra o arco que tendera. Capítulo 1: Ignorância e sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino, usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela conquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como essa conquista só é possível pelo conhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos do Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Nesse sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, uma paráfrase ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, em que o sopro de Deus, eu,
derrotado pelo cibido da serpente, Ego é convidado a reconquistar o seu reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Disse-me Dhritarashtra, rei dos Kurus, falando com o fiel Sanjaya. Conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador, quando teu filho Duryodhana, o comandante supremo, fala Sanjaya, o historiador, quando teu filho Duryodhana, comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas preparadas para o combate, aproximou-se do seu preceptor, Drona, o filho de Bharadvaja, e disse: vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente e sábio filho de Drupada, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima e Arjuna. Lá estão Virata, Yuyudhana, Drupada, Dristaketu, Shekitana, o rei dos Kasis, Purujiti, Kunjitibhoja e Sayuvia. Ali estão o audaz Yudamanyo, o forte Utamauasha, o filho de Subhadra e todos os filhos de Drupada. Porém, igualmente, do nosso lado, sob o meu comando, encontras os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo, conosco se vê Bhishama, Karna, Kripa, Asvataman, Vikarna, Sumadati. Todos esses e muitos outros guerreiros fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão para combater por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim. Porém, ó mestre, hei de confessar-te que esse nosso exército, se bem que muito valente, comandado por Bhishma, na minha opinião, não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo, comandado por Bhima, em posição ameaçadora e muito mais forte. Ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender nosso comandante Bhishma. Soprou então Bhishma, o velho chefe dos Kurus, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. Os heróis aqui mencionados nos seguintes versículos representam forças intelectuais, inclinações, faculdades, paixões, artes e ciências. Os carros são os corpos pelos quais essas forças se manifestam no homem. As forças inferiores são servidoras do egoísmo e do instinto cego, ao passo que as superiores agem em harmonia com a vontade divina. Bhishma, terror, é o egoísmo. O exército dos Kurus, isto é, as forças inferiores, tem por chefes o egoísmo e a obstinação. O exército Pandava, isto é, as forças espirituais superiores, obedecem à vontade divina. E em resposta, imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inúmeras outras cornetas e conchas, símbolos
tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Os Kurus são as forças inferiores. Igualmente deram um sinal bélico Krishna, a encarnação de Deus, e Arjuna, filho de Pandu, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. Branco é o símbolo da pureza, cavalo o símbolo da força e da obediência. E responderam os instrumentos dos Pandavas em som repetido e desafiador, como o som de trovão violento. Que são as forças superiores, os Pandavas. Então, esse aqui, agora, o próximo é o verso 15, que vamos continuar. Aqui é uma luta entre o ego e as forças superiores. O Bhagavad Gita é uma canção sublime, é uma canção sublime mesmo, chama-se a Sublime Canção. Devemos ler com carinho esse livro. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a Sublime Canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Humberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim,
Por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em 2 magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann, a obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Então, dia 2 de agosto, agora Reiki. Vamos suavizar nosso corpo. Agora vamos dar continuidade à leitura do livro Bhagavad Gita, a sublime canção. Nós estamos no primeiro capítulo, estamos lendo os versos, agora 26. Então viu Arjuna nos 2 exércitos, homens ligados a ele, pelos vínculos do sangue, pais, avós, mestres, primos, filhos, netos, sogros, colegas e outros amigos, todos armados em guerra contra ele. 27. Com o coração dilacerado de dor e profundamente condoído, assim falou ele. Fala, Arjuna. Ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer e os cabelos eriçados na cabeça. Falta a força do meu braço, cai-me por terra o arco
tendera. Mal me tenho em pé, arde em mim febre os membros, confusos estão os meus pensamentos. A própria vida parece fugir de mim, nada enxergo diante de mim, senão dores e raios. Que bem resultaria daí, ó, que chava, se eu trucidasse meus parentes? Não, Krishna, não quero vencer, não quero, desse modo, conquistar soberania e glória, riqueza e poder. Ó Govinda, como poderia semelhante vitória dar-me satisfação? Como me compensariam esses episódios de perda que sofreria? E que gozo teria ainda a minha vida se a possuísse pelo preço do sangue dos únicos que me são caros e sem os quais a vida me seria sem valor? A vós, pais e filhos, aqui os vejo, mestres, amigos, cunhados, parentes. Não, não os quero matar, ó Senhor dos mundos, nem que eles anseiem por derramar o meu sangue. Não os matarei, Madhu Sudana, ainda que com isso lograsse domínios sobre os 3 mundos, menos ainda me seduz a posse da terra. Dores somente me caberiam por semelhante mortalidade, mesmo que os filhos dos Dhritarashtra sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matasse. Não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Ó Madhava, estavam uns muitos apelidos de Krishna. Govinda, outro apelido de Krishna. Madhusudana, apelido de Krishna. Mesmo que os filhos dos Dhritarashtra's sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matássemos. Não, não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Oh, Madhava, e se eles, obsedados de cobiça e cólera, não veem pecado na rebeldia e no sangue derramado, como poderíamos fazer nós o mesmo, ó Santo? Nós que vemos pecado em matarmos nossos parentes? Quando uma tribo se corrompe, perece a piedade e com ela perece o povo. A impiedade é contagiosa. Corrompe-se a mulher, mesclando o puro com o impuro, e abre-se o inferno no destruído e ao destruidor. Até as divindades privadas dos sacrifícios tombam dos céus. E essa mescla de puros com impuros produz a ruína das famílias. E o destino do destruidor é o inferno, consoante as escrituras. Ai, que desgraça seria se trucidássemos nossos parentes, levados pela ambição do poder. Bem melhor seria se nos rendêssemos aos inimigos armados e nos deixássemos matar na luta, sem armas nem defesa. Assim dizendo, em pleno campo de batalha, deixou-se a Juno tombar no assento da quadriga e das mãos lhe caíram arco e flechas, porque trazia o coração repleto de amargura.
fala Krishna, andas triste por algo que tristeza não merece, e tuas palavras carecem de sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada, nem por causa dos mortos, nem por causa dos vivos. Então, é interessante que aí a gente vê tudo assim, de uma forma, não como se esses parentes fossem um ego, a perturbação de Arjuna, mas vê como parentes mesmo. E é interessante observar a agonia dele. E Krishna avisa. Agora, no próximo encontro, nós vamos ver o capítulo 2 do Bhagavad Gita, a canção universal. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros e endireitar bem a coluna, manter uma posição confortável. Vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita, a sublime canção. Estamos no capítulo 1, estamos lendo os versos. Agora é o verso 15. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, dom de Deus. O forte Bhima, capítulo 16, tocava a corneta com o nome de Paundra, o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. 17. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kássia, Sikandim, Drishtadyumna, Virata, Satyaki, tem muitos nomes hindus, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar, como quando se prepara uma horrível tempestade, e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo Drishta Rastra estremeceu horrorizado. Então Arjuna, em cuja cimieira figurava o macaco, vendo que os Kurus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: faze parar o imutável, o nosso carro no meio do espaço, entre esses dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matar e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando Arjuna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários. Ali diante de Bhishma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: vê, ó filho de Priti, a família dos Kurus ali reunida. Então vamos parar aqui no verso 25, vamos para o 26. Esse livro, Bhagavad Gita, é maravilhoso. Na realidade, é a luta que o homem trava entre o ego e o eu superior. Que assim seja.
Procure relaxar seu corpo, manter a coluna ereta. Vamos ler agora o livro do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Fala Arjuna: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai-me por terra o arco que tendera. Capítulo 1: Ignorância e sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino, usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela conquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como essa conquista só é possível pelo conhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos do Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Nesse sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, uma paráfrase ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, em que o sopro de Deus, eu, derrotado pelo cibido da serpente, ego, é convidado a reconquistar o seu reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Disse-me Dhritarashtra, rei dos Kurus, falando com o fiel Sanjaya: conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador: quando teu filho Duryodhana, o comandante supremo, fala Sanjaya, o historiador, quando teu filho Duryodhana, comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas preparadas para o combate, aproximou-se do seu preceptor, Drona, o filho de Bharadvaja, e disse: vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente e sábio filho de Drupada, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima e Arjuna. Lá estão Virata, Yuyudhana, Drupada,
Dristaqueto, Shequitana, o rei dos Cases, Purugite, Conjitiboja e Saiuvia. Ali estão o audaz Yudamanio, o forte Utamauaxa, o filho de Subhadra e todos os filhos de Drupada. Porém, igualmente, do nosso lado, sob o meu comando, encontras os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo conosco, se vê Bishama, Karna, Kripa, Asvataman, Bikarna, Sumadati. Todos esses e muitos outros guerreiros fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão para combater por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim. Porém, ó mestre, hei de confessar-te que esse nosso exército, se bem que muito valente, comandado por Bhishma, na minha opinião, não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo, comandado por Bhima, em posição ameaçadora e muito mais forte. Ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender nosso comandante Bhishma. Soprou então Bhishma, o velho chefe dos Kurus, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. Os heróis aqui mencionados nos seguintes versículos representam forças intelectuais, inclinações, faculdades, paixões, artes e ciências. Os carros são os corpos pelos quais essas forças se manifestam no homem. As forças inferiores são servidoras do egoísmo e do instinto cego, ao passo que as superiores agem em harmonia com a vontade divina. Bhishma, terror é o egoísmo. O exército dos Kurus, isto é, as forças inferiores, tem por chefes o egoísmo e a obstinação. O exército Pandava, isto é, as forças espirituais superiores, obedecem à vontade divina. E em resposta, imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inúmeras outras cornetas e conchas, símbolos, tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Os Kurus são as forças inferiores. Igualmente deram um sinal bélico Krishna, a encarnação de Deus, e Arjuna, filho de Pandu, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. Branco é o símbolo da pureza, cavalo o símbolo da força e da obediência. E responderam os instrumentos dos Pandavas em som repetido e desafiador, como o som de trovão violento. Que são as forças superiores, os Pandavas. Então, esse aqui, agora, o próximo é o verso 15, que vamos continuar. Aqui é uma luta entre o ego e as forças superiores. O Bhagavad Gita é uma canção sublime, é uma canção sublime mesmo, chama-se a Sublime Canção. Devemos ler com carinho esse livro. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares
Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Humberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e a obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami
Opada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Então, dia 2 de agosto, agora Reiki. Vamos suavizar nosso corpo. Agora vamos dar continuidade à leitura do livro Bhagavad Gita, a sublime canção. Nós estamos no primeiro capítulo, estamos lendo os versos, agora 26. Então viu Arjuna nos 2 exércitos, homens ligados a ele pelos vínculos do sangue, pais, avós, mestres, primos, filhos, netos, sogros, colegas e outros amigos, todos armados em guerra contra ele. 27. Com o coração dilacerado de dor e profundamente condoído, assim falou ele. Fala, Arjuna. Ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer e os cabelos eriçados na cabeça. Falta a força do meu braço, cai-me por terra o arco de tendeira. Mal me tenho em pé, arde-me em febre os membros, confusos estão os meus pensamentos. A própria vida parece fugir de mim, nada enxergo diante de mim, senão dores e raios. Que bem resultaria daí, ó Keshava, se eu trucidasse meus parentes? Não, Krishna, não quero vencer, não quero, desse modo, conquistar soberania e glória, riqueza e poder. Ó Govinda, como poderia semelhante vitória dar-me satisfação? Como me compensariam esses episódios de perda que sofreria? E que gozo teria ainda minha vida se a possuísse pelo preço do sangue dos únicos que me são caros e sem os quais a vida me seria sem valor? A vós, pais e filhos, aqui os vejo, mestres, amigos, cunhados, parentes. Não os quero matar, ó Senhor dos mundos, nem que eles anseiem por derramar o meu sangue. Não os matarei, Madhu Sudana, ainda que com isso lograsse domínios sobre os 3 mundos, menos ainda me seduz a posse da terra. Dores somente me caberiam por semelhante mortalidade, mesmo que os filhos dos Dhritarashtra sejam pecadores, sobre nossa cabeça
recairia a culpa se os matasse? Não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Oh, Madhava! Estavam uns muitos apelidos de Krishna. Govinda, outro apelido de Krishna. Madhusudana, apelido de Krishna. Eis que os filhos dos Dhritarashtas sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matássemos. Não, não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes? Oh, Madhava! E se eles, obsedados de cobiça e cólera, não veem pecado na rebeldia e no sangue derramado, como poderíamos fazer nós o mesmo?